Seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil, que traz sugestão de aulas, atividades, brincadeiras e outras coisas. O tema de hoje, desse vídeo, é família, perdão em família. Lembrando que a gente já tem no canal um outro vídeo sobre família, para quem tiver interesse, a gente sugere dar uma olhada. É importante que o evangelizador estude o tema, para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. Nas reflexões de hoje, a gente trouxe aqui algumas questões do Livro dos Espíritos relacionadas ao tema. Questão 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Os bons espíritos nos explicam. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quereres identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E a questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta: uma recrudescência do egoísmo. A gente ainda traz uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. O item, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que estão em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Então, um item que observa que a família continua no mundo espiritual. Muitas vezes ela é até maior, porque envolve pessoas que nesse momento não estão encarnadas. E também, é importante a gente lembrar que há casos também em que a espiritualidade juntam na mesma família espíritos que muitas vezes, numa família encarnada, espíritos muitas vezes que são refratários. E o objetivo é também fortalecer, na verdade, o laço de amor e trabalhar alguma questão necessária para esses espíritos, como perdão, ou até refazer, ou recuperar alguma coisa que tenha feito em outra encarnação. Então, nesses casos, há familiares que são refratários, ou que não se gostam tanto quanto outros, e a reencarnação explica essa questão. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos. A duração estimada de 50 minutos. O cronograma da aula, a gente tem no primeiro momento, mais ou menos uns 5 minutos, uma oração com todas as crianças, para agradecer o momento e para pedir ajuda aos espíritos superiores, para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração.
A gente pede, claro, silêncio para todas, né? E é interessante a criança fazer oração, porque quando ela faz uma oração, ela acaba aprendendo o que é uma oração, como fazer, como conversar com Deus, como elevar o pensamento. Em seguida, né, a gente relembra para as crianças as diretrizes que devem ser seguidas durante a aula de evangelização. Essas diretrizes devem ficar fixas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. No caso da nossa evangelização, né, esses lembretes ficam fixos na lousa, conforme essa figura ao lado. E quais são? Não gritar, participar da oração, não mexer no que não é seu, ajudar na limpeza, não brigar, ouvir os amigos, participar das atividades, respeitar a professora, ficar em silêncio, ser amigos, não ficar bravo e não chorar sem motivo. E agora, né, no terceiro momento, o evangelizador conversa com as crianças sobre o significado da palavra família. Explicar que, segundo o dicionário, família significa conjunto de todos os parentes de uma pessoa e principalmente os que moram com ela. Conjunto formado pelos pais e pelos filhos. Conjunto formado por duas pessoas ligadas pelo casamento e pelos seus eventuais descendentes. Conjunto de pessoas que têm um ancestral comum. Conjunto de pessoas que vivem na mesma casa. Nesse ponto, né, é interessante que o evangelizador explique para as crianças algum termo complexo, né? Por exemplo, ancestral. O evangelizador pergunta para as crianças se elas sabem, né, o significado dessa palavra e explica para as crianças, né, o que significa ancestral. Da mesma forma, descendente. E depois, né, dessa leitura e conversa com as crianças, perguntar se as crianças concordam com esses conceitos. Acha que essas definições estão corretas? O que elas pensam que significa família? Se significa outra coisa? E é hora da gente ouvir, né, o que cada criança pensa a respeito. Em seguida, dizer que a gente vai apresentar um pouquinho mais sobre a família e entender que as famílias podem ser formadas de diferentes maneiras. Exemplo de algumas formações de família, né? Pai, mãe e filho. Também podemos ter pai, mãe, filhos e avós. Podemos ter um padrasto, a mãe e o filho, ou madrasta, né? Pai e filho. Podemos também ter só os irmãos, pois os pais já se desencarnaram. Podemos ter avós e netos. Podemos ter, sim, duas mães e um filho, dois pais e um filho. Podemos ter pai ou a mãe e o filho, né, adotivo ou não também. Os pais divorciados, ou pai e mãe já falecidos. Então temos esses diversos tipos de formação de família, né, e até outros que não citamos aqui. E nem por isso deixam de ser famílias, nem por isso deixam de ter responsabilidades, de se gostar. E em momento posterior, explicar que cada família é formada por laços espirituais e laços de sangue. Então, como a gente leu, né, na nossa preparação, antes da evangelização, a gente estudou que a família traz o que? Os laços espirituais, do mundo espiritual. E também os laços de sangue, né, quando formam pais e filhos, por exemplo, formados ali de descendentes. Temos então a família corporal, os que possuem o mesmo sangue, parentes em comum, mesma árvore genealógica. São os pais, os filhos, tios, primos, avós. E a família espiritual, que são pessoas reunidas por laços de amizade, pelos mesmos objetivos, por laços de afeto, afinidades de interesses, amor e respeito mútuo. Podem ser parte da nossa família corporal ou serem nossos amigos, vizinhos, pessoas com quem convivemos e mantemos uma amizade especial. Como a gente também leu na nossa preparação, pode inclusive ser espíritos que não estão encarnados nesse momento, mas que nos acompanham durante a nossa encarnação, mostrando esse laço de amor. Então, depois dessa conversa toda com as crianças, né, é importante concluir que a família é um grupo de espíritos que se reúne para evoluir juntos, aprendendo a amar, perdoar e se ajudarem mutuamente. Cada família é especial, diferente e não se forma por acaso. São planejadas na espiritualidade, né? Então há sim um planejamento, uma definição de onde iremos encarnar, quem serão nossos pais, quem serão nossas mães, quais os nossos objetivos em família.
Agora o evangelizador conta a história Os Porcos Espinhos na Era Glacial. Então a gente relembra aqui a importância, né, de preparar esse momento da história. O evangelizador deve ler a história com antecedência. O evangelizador é interessante que às vezes mude a voz dependendo do personagem, coloque ênfase em algumas partes da história. Caso seja possível, trazer figuras, trazer modelos, fantasias, né? Tudo para chamar a atenção das crianças. Agora eu vou ler a história para vocês. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que se ofereciam maior calor. Por isso, decidiam afastar-se uns dos outros e voltavam a morrer congelados. Então, precisavam fazer uma escolha. Ou desapareciam da terra ou aceitavam os espinhos dos companheiros, se aproximavam, né, e ficavam juntos. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. Então eles aprenderam que os defeitos dos outros eram pequenos, né, se comparados a todo o ganho que eles tinham convivendo ali em família, unidos, e assim sobreviver. Então, qual que é a moral da história que a gente precisa conversar com as crianças? O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e consegue admirar suas qualidades. Além disso, né, essa convivência dos defeitos acaba nos aprimorando, né? A gente acaba melhorando os nossos defeitos com algumas considerações ou exemplos de outras pessoas próximas. E a gente sugere aqui que o evangelizador leve 2 batatas cruas e grandes, com palitos de dentes espetados nas batatas, representando os porcos espinhos, previamente envolvidos com um pedaço de papel com uma frase, as quais trazem os problemas que temos em nossos lares, né, com as nossas famílias. Durante a história, o evangelizador pode, né, aproximar os corpos dos porcos, né, para mostrar a dificuldade de se juntarem para se esquentarem. Então, durante a história, o evangelizador pega aquelas 2 batatas, né, e vai mostrando, né, que estava muito frio, os porcos espinhos precisavam ficar unidos, né, para se aquecerem. Só que quando se uniam, né, os espinhos ali machucavam uns aos outros, né, e eles acabam se afastando. Então, o evangelizador mostra com as mãos ou coloca, por exemplo, como essa figura ao lado, né, os porcos espinhos na mesa, iam aproximando e separando, né, para as crianças ficarem interessadas na história. E aqui a gente traz exemplos de dificuldades, né, que a gente enrola nesses papeizinhos que vocês podem ver nas figuras ao lado. Esquecer de apagar a luz, deixar a toalha molhada na cama, não tirar o prato da mesa, jogar o lixo no chão e não ajuntar, bater na porta, fazer pum, mexer nas suas coisas, brigar, não dizer bom dia, ficar de mal por nada, ficar mal-humorado, não deixar mexer no seu brinquedo, esquecer-se de dar um recado, chutar seu chinelo para baixo da cama, furar sua bola, demorar no banho, xingar você, mexer no seu celular, ocupar o sofá sozinho, ouvir música com som alto, escrever no seu caderno, usar sua roupa sem você saber, ficar pegar seu dinheiro, emprestar seu brinquedo ao vizinho, quebrar seu brinquedo, apagar a memória do seu celular, comer o último bife, ficar te cutucando, ficar te provocando, sentar no banco e não te deixar sentar, ficar brigando, gritando no ouvido, não emprestar dinheiro, não emprestar o brinquedo, não jogar videogame com você, falar mal de você para sua mãe, comer o pacote inteiro de bolacha, esconder um doce, sua mãe esquecer de lavar seu tênis. São vários outros, né? Não lavar a louça, não arrumar sua cama. Então, o evangelizador fica livre, né? Que são algumas sugestões de dificuldades, né? Para a gente colocar ali
nos palitos, né, dos porcos espinhos. E após a história e a reflexão da história, né, cada criança deve retirar esse papel, um papel do palito, cada um por vez, e ler, né, antes, levar e colar em uma cartolina, dizendo se perdoa ou não aquela atitude. Caso a criança perdoe, desenhar um coração ao lado, né, ou colar um coração ao lado. Então ali, como as fotos, né, ao lado, né, foi uma atividade muito alegre, né, todas as crianças ficaram interessadas, né, leram. O caso a criança não consiga ler ainda, né, o evangelizador ou outra criança pode ler o papel para essa criança, e aí colocar, né, o papel no, no colocar essa tira de papel na cartolina e perguntar se a criança perdoa essa atitude, né, caso ela aconteça em família. E a criança responde que sim ou não, né, e a gente trabalha isso também e coloca o coração caso ela perdoe. Por último, né, a gente faz uma oração de encerramento com as crianças. Não esquecer de pedir para as crianças organizarem a sala, né? Como ali também a gente é uma família, né, na evangelização, a gente lembra, né, que cada um também tem as suas atividades, né? E cada criança precisa ajudar na organização. É isso. A gente agradece mais uma vez a participação de você aqui, a sua presença. A gente pede para que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe para outros evangelizadores. Assim o vídeo vai ganhando relevância, né, e acaba podendo ser indicado para outras pessoas que têm esse interesse também na evangelização espírita. Fiquem com Deus, até a próxima, que Jesus nos acompanhe.